ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador da ChurchCom, e hoje eu te convido para conhecer um pouco mais sobre a comunicação da ADVEC, lá do pastor Silas Malafaia. Quem vai falar com a gente é o Felipe Santana, ele é o coordenador da comunicação, e a gente teve um papo incrível, profundo, falando sobre as belezas, sobre as dificuldades de como é servir Jesus a partir da comunicação, do entendimento de que a comunicação é parte da missão das igrejas. Então, antes de mais nada, eu só peço para você, passa lá nas redes sociais da ChurchCom, @ChurchComBR, tanto no Instagram quanto no Facebook, se conecte com a gente, compartilhe aí nas suas redes também a notícia de que a gente existe, que a gente está produzindo conteúdo legal, profundo e rico sobre comunicação. Também vai lá em todos os canais de podcast, compartilhe os links para poder falar sobre o ChurchCom Podcast. A gente também agora tá lá no Deezer, então anuncia aí essa boa notícia de que a gente está falando da comunicação de um jeito sério, de um jeito responsável, para a gente poder divulgar o que de fato precisa ser ouvido, que a comunicação é parte da missão. Então vamos lá, chega de conversa, chega de falatório e vamos ouvir um pouco dessa conversa com o Felipe Santana agora. ChurchCom Podcast. Bem-vindo, Felipe! Cara, que legal te ter aqui, cara, que legal poder ter a oportunidade de conversar com você, a Vera aqui, quase que live o negócio na gravação desse episódio do podcast aqui do ChurchCom. E é um prazer te receber, cara, um prazer todo meu. Prazer te ter aqui pra gente aprender com você, te ouvir, você contar um pouco das suas experiências aí na ADVEC. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, cara. Conta um pouco da tua jornada aí com comunicação cristã, sua chegada aí na igreja também. Conta um pouquinho como que é. Quem é o Felipe, cara? Conto sim. Meu nome é Felipe Santana. Eu tô na comunicação da ADVEC. Na verdade, na ADVEC eu tô desde que eu nasci, praticamente, né? Prata da casa, total. Pois é. E aí eu tô na comunicação da ADVEC desde que ela foi fundada. O processo, na verdade, ele é um pouco mais longo, porque eu comecei em 2011 trabalhando com comunicação para um departamento aqui da igreja. Na época, em 2011, a gente não tinha muito essa consciência de comunicação, de marketing, de mídias sociais, então a gente foi bem devagarzinho numa comunidade do Orkut. Olha que legal. O nível, como é que a gente começou. Ou estamos ficando velho ou você começou muito novo, né? Um pouquinho dos dois. Aí a gente começou com a comunidade do Orkut e a gente foi desenvolvendo isso. Em 2014 que a gente realmente fundou para a parte de comunicação da igreja mesmo. Eu sou da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, uma pessoa admirada por muitos e odiada por outros, mas um ótimo pastor. E nessa época a gente conversou com ele e falou: pastor, olha, tem mais perfil fake da nossa igreja do que o oficial, que não tinha nenhum. E a gente não está desenvolvendo trabalho nenhum. E até uma pergunta que todo mundo me faz: como é que eu convenço meu pastor a começar um departamento de comunicação? Eu tenho a minha experiência que com a gente foi assim. A gente falou: pastor, se a gente não fizer nada, os outros vão falar pela gente. E isso não é legal. Aí, não, vamos fazer assim, vamos fazer. Em 2014 a gente começou, e desde 2014 eu comecei de 2014 como voluntário, né? Desde 2011, na verdade, mas em 2014 na igreja como voluntário. E aí em 2016, conforme foi crescendo muito, hoje a gente tem 120 igrejas pelo Brasil. O pastor Samuel, que é o meu pastor coordenador, na época de adolescente era meu pastor, agora ele também está na comunicação. Ele falou: olha, a gente está precisando contratar alguém para tocar esse trabalho na ADVEC. Você quer ser a pessoa, quer coordenar o trabalho? Eu falei: vamos, né? Já trabalho com isso há alguns anos, por que não? E aí a gente começou a sua jornada em 2016, estamos aí desenvolvendo novas técnicas, batendo cabeça para fazer o negócio funcionar certinho. Mas são aí uns 3 anos já, 4 anos agora. Cara, só nessa apresentação você já me deu umas 10 perguntas aqui. Eu vou começar com talvez a que tem a maior curiosidade, assim, cara, que é como trabalhar com o pastor Silas, que é um cara que tem uma super exposição, tá envolvido com o governo, tem uma carreira paralela, né, de pastor lá que acaba se confundindo em alguns momentos, em alguns posicionamentos. Como que é de fazer essa gestão de comunicação que acaba entrelaçando, né, entre a imagem dele e a igreja, assim, como que é esse universo, cara?
É um pouco mais complicado do que parece em alguns pontos, mas no dia a dia é bem tranquilo até. O pastor, ele até bate muito nessa tecla que ele, como pastor e como indivíduo, é uma pessoa, e a igreja, enquanto instituição, é um pouco separado, para também não misturar posicionamentos pessoais dele com o posicionamento da igreja, enquanto igreja. Então, na verdade, hoje, a gente, aqui na ADVEC, a gente administra as redes da igreja e ele tem uma equipe à parte para administrar só a parte dele mesmo. Então, a gente, na verdade, só entra mais em contato com o pessoal da equipe dele, que é tudo conhecido nosso, gente até da igreja também, e a gente tenta mesclar alguns posicionamentos dele e pede, não, isso aqui eu quero que vá para o da igreja também. E aí ele fala com a gente, não, isso aqui é só meu mesmo e ele posta só no dele. Então a gente vai sempre medindo isso, entendeu? Mas é uma pessoa assim, as pessoas que não conhecem sempre tem essa visão um pouco muito autoritária dele, uma pessoa super muito agitada, muito quente para falar. E, na verdade, não é nem tanto a realidade, assim, ele é uma pessoa super acessível, a gente consegue apresentar ideias, apresentar propostas, mostrar resultado de trabalho. E hoje quem faz mais esse contato é o pastor Samuel, e a gente vai fazendo isso como um pastor comum, né? A gente ele até gosta de falar isso na igreja, que ele não é super-homem, ele não é nada, assim, além da normalidade. Então, a gente trata ele como um pastor, com autoridade e respeito, mas não tem nada de tão complicado assim no lidar com ele, não. Você produz um conteúdo super legal na sua rede social e aí depois a gente vai aprofundar mais nisso e lá você fala algumas coisas sobre construção de marca e tal. Como que é construir a marca de uma igreja gigantesca como essa? E relacionando com um pastor que tem essa visibilidade também, você acaba aproveitando, desfrutando da imagem dele para construir um pouco do tom de voz, das posições da igreja, da forma como você constrói a comunicação. Como que tem essa relação de construção de marca mesmo? Hoje, em 2016, na verdade, que a gente começou essa construção de marca mesmo. Até então a gente tinha uma comunicação um pouco vaga, né? Que a gente ainda estava alinhando muita coisa. Então, em 2016, a gente começou a definir alguns posicionamentos e algumas vertentes para o que a gente queria seguir. Na questão visual, a gente tentou trabalhar muito o que já vinha sendo criado, porque, na verdade, a ADVEC, a Igreja do Pastor Silas, tem 10 anos, que foi quando ele assumiu e mudou o nome. Só que a gente já vem de uma Assembleia de Deus que fez 60 anos agora em 2019. Então, é aquilo, a gente tem que... É um ponto que a gente sempre bate na tecla. A gente tem que trabalhar com público novo para atrair esse público, mas também tem muita gente mais da antiga, né? Então a gente tem que dosar bastante isso. E foi o que a gente fez na época aí que a gente começou a trabalhar a marca. A gente quis manter a raiz, a Assembleia de Deus, trazer toda essa bagagem que a gente já tinha. Existia uma marca antiga, existia muita coisa que veio desse legado que a gente assumiu. Então a gente tentou manter o máximo possível isso, tanto estrutura de visual de impressos, de fachada de igreja, assim, no geral, né? A gente tentou manter, só que atualizando. E aí a gente começou a perceber, né, estudar qual era o nosso público principal. A gente fazendo os estudos de métrica, Facebook, pesquisa de público, até aqui na igreja, a gente lançou uma pesquisa para o pessoal responder no site e tudo mais. A gente conseguiu ter uma média muito boa de quem era o nosso público na igreja. Já era um público mais velho. Se você comparar com outras igrejas no mesmo nível assim, de alcance, engajamento da ADVEC, a gente é uma igreja com um público um pouco mais velho ali, uma igreja mais raiz, né, por assim dizer, Assembleia de Deus, mais antiga, né? Então a gente quis sempre trabalhar nessa pegada de falar de um tom mais sério, falar com uma linguagem mais simples, não tentar trazer muita gíria, muita questão da internet, mesmo tentar simplificar a comunicação para atingir tanto o público novo que estava chegando na igreja, porque foi um processo de transição aí, né? Tá chegando muita gente nova na igreja, mas também manter essa comunicação ativa com esse pessoal mais antigo, entendeu? Mas é legal que vocês tenham, apesar de ter essa sobriedade, talvez na cara da comunicação, vocês tenham um viés um pouco mais clean, um pouco mais limpo, um pouco mais moderno do que a maioria das Assembleias de Deus, né?
Foi um ponto também que a gente quis, até numa discussão com o próprio pastor Samuel, nessa época, que é o que está mais à frente com a gente, né? Um pastor da igreja mesmo, que entende um pouco mais de comunicação e ele que vai gerenciando o departamento. A gente foi conversando com ele falando, olha, a gente tem que tentar chegar no meio termo, não adianta a gente fazer um negócio super antiquado, porque a gente vai ficar com a cara velha, a gente vai até atingir certo público, mas vai ficar ultrapassado. E também não adianta ser super inovador, porque a gente tem um pastor Silas que vai olhar para isso e não vai aprovar de jeito nenhum. Ele falou, não, então vamos trabalhar um meio termo. E aí, o que a gente tentou de molde visual era trabalhar algo que fosse o mais funcional possível. Então, se você perceber, Instagram da DVEC é texto grande, bem super visível, clean, bem legível, exatamente. Com pouca informação visual, então as imagens, elas, por exemplo, um culto com um pregador, a imagem do pregador bem chapado no fundo, sem muita edição, até para facilitar essa comunicação com o público mais velho, entendeu? Então a gente tenta trabalhar esse moderno com o simples, né? O funcional e o bonito, por assim dizer. E o que está por trás da visão de redes sociais aí de vocês? Vocês estão com apoio mesmo ao culto da igreja ou tem uma plataforma de missão mesmo para captação de pessoas, o não crente principalmente? Como que vocês montam essa estratégia de redes sociais aí hoje? A gente, agora em 2019, a gente começou a reestruturar algumas coisas na questão de social media. Na verdade, hoje a gente tem um departamento de comunicação que é dividido por setores, né? Então a gente tem um setor todo focado para a parte de marketing, que tem os voluntários e uma pessoa que a gente contratou para gerir essa parte de marketing. E a gente começou a perceber que, até por algumas normas, né, meio que impostas para a gente, pelo pastor, e falava, não, quero que faça desse jeito, faça tantos posts por semana, que a gente foi até argumentando com ele, a gente viu que o engajamento das nossas mídias estava muito baixo. E com o engajamento baixo, invariavelmente, a gente acaba tendo uma recepção mais baixa. Então, agora em 2019, a gente começou a reestruturar algumas coisas, diminuir a quantidade de post, mudar um pouco a linguagem de legenda de post. A gente agora em 2020 está mudando um pouco até a questão visual para a gente fazer dos posts e de toda o social media algo que atraia um público externo e que também mantenha um público fidelizado online, porque a gente faz transmissão online todo culto. E a gente vê que muito lugar onde não tem a DVEC, tem gente que assiste e diz, poxa, eu queria que tivesse uma DVEC aqui, que é quase minha igreja, eu assisto, ouço as palavras, sou abençoado. A gente vê muita gente aceitando Jesus por transmissão ao vivo. Então a gente tenta manter esse social media trabalhando em função disso, entendeu? De ser o mais acessível possível para as pessoas poderem ter acesso às informações da igreja, às pregações, às palavras, e os que podem estar presentes nos cultos, entendeu? Cara, já veio mais um monte de pergunta aqui, mas eu vou pegar um parênteses que é muito legal aí do que você falou. A questão de conversão por meio das redes sociais ou por meio das transmissões ao vivo. Como que vocês estruturam isso? Vocês criam um canal de conversa online ali durante o tempo do culto? Tem gente, como que você monta essa estrutura para recepcionar e para conversar e para pastorear essas pessoas ao longo da jornada aí da transmissão? Na transmissão online tem uma pessoa que ela fica responsável por monitorar. Então, quando tá rolando ali no YouTube, a gente hoje só transmite no YouTube, já transmitiu o YouTube e Facebook, mas a gente preferiu focar, né? No YouTube fica uma pessoa ali monitorando, até controlando se alguém se exceder em alguma coisa. E na parte que existe o convite no culto para saber quem quer aceitar Cristo, a pessoa manda uma mensagem. A gente tem algumas mensagens de padrão no momento de transmissão, e ela manda uma mensagem com um formulário, um link de um formulário. Se a pessoa quiser aceitar Jesus, ela diz lá que aceita e tal, a gente entra em contato com ela, manda esse formulário para a gente ter esse contato. Que legal. Porque como existe um departamento de iniciação de novos convertidos aqui, a gente pega esse formulário e manda para eles. Olha, tantas pessoas aceitaram Cristo na internet e tal,
acessa lá, entra em contato com essas pessoas, porque muitas vezes são pessoas em regiões onde não tem igreja nossa. Então, dificulta um pouco de um pastor nosso acompanhar essas pessoas. E aí o departamento de novos convertidos, ele faz esse link, olha, você aceitou Jesus, parabéns, agora você está caminhando uma nova jornada, e ela faz todo esse procedimento para tentar encaminhar essa pessoa para uma outra igreja na região dela. E se for uma pessoa que mora mais perto, a gente tenta convidar ela para vir para o culto e tal. E assim que ela vem, a gente já entra num processo de discipulado também, entendeu? E aí esse processo é feito parte com time interno e parte com time voluntário? Sim, sim. Legal. Cara, e aí eu vou voltar num outro ponto mais relacionado com a pergunta anterior, que é quais são os canais que vocês estão e como que vocês estão montando a estratégia de contato? Tá muito focado no Instagram ou vocês estão espalhados em outros canais aí? A gente hoje é mais focado no Instagram e no YouTube, na verdade. O Facebook, ele acaba sendo um reflexo do Instagram. A gente até tem algumas campanhas voltadas especificamente para o Facebook, mas é aquilo, realidade de uma igreja, né? Às vezes até as pessoas acabam brincando com a gente. Poxa, a DVEC é uma igreja enorme, tem muita gente, deve ter muito equipamento, muita gente, muito tudo, e que não é 100% a realidade, né? Igreja é igreja e sempre carece de alguma coisa. Não interessa o tamanho e a exposição, é sempre igreja, né, cara? Sempre igreja. Então a gente tem uma carência até um pouco de gente para trabalhar nos canais que a gente tem. Então a gente prefere focar em poucos canais e fazer conteúdos que sejam responsivos, por assim dizer, né? Que sirvam tanto no Instagram quanto no Facebook, com poucas adaptações, para a gente tentar otimizar o máximo possível o trabalho. Mas hoje a gente é focado mais em Instagram e YouTube. YouTube porque tem todas as nossas transmissões, então a gente faz todo esse atendimento, acompanhamento de transmissão, a gente faz um trabalho de thumbnail, de edição de vídeo, de extração de conteúdo, e o Instagram onde a gente produz a massa mesmo de conteúdo, imagem, vídeo, IGTV, esses conteúdos que a gente joga no Instagram e adapta para o Facebook. O Twitter hoje, infelizmente, a gente ainda está um pouco faltando de conteúdo, mas a gente tenta sempre fazer esse link do Instagram com o Twitter também. Qual que é o tamanho da tua equipe aí? Hoje a gente tem 7 funcionários que gerenciam tanto a sede quanto todas as 120 filiais na questão de padronização, de gravações, de atendimento e tudo mais. E de voluntário a gente está com cerca de 50 para cuidar da sede. Mas são voluntários também que trabalham nas filiais da DVEC, voluntário, né? Eles têm uma disponibilidade reduzida em comparação aos funcionários. Então hoje a equipe está aí na casa dos 60, né? Somando todo mundo. Que legal. E você que faz a gestão da galera toda? Exatamente. E, cara, como você desenrola a gestão, principalmente dos voluntários, assim? Qual que é a tua visão de olhar para o voluntariado? Como que você capta? Como que você tem feito o pastoreamento da galera? Na verdade, hoje a gente... Pastoreamento não, né? Pastoreio, desculpa. Na verdade, então, outro até ponto. O pastoreio hoje, como eu não sou da área pastoral, né, não tenho ministério na igreja. A igreja, a DVEC, por ser a Assembleia de Deus, a parte de comunicação ela não é vista tanto quanto o ministério, apesar da gente estar mudando alguns paradigmas a respeito disso. O pastor Samuel, que é o meu pastor que cuida da comunicação, que ele é a pessoa que efetivamente pastoreia todo mundo. Claro que na prática a gente acaba pastoreando porque é aquilo, né? Não é a questão do título, é mais a questão do trabalho. Então a gente acompanha a pessoa, vidas, né? A gente acompanha as pessoas que às vezes estão com dificuldade, que estão precisando de um suporte e tudo mais. Hoje a gente tem esses voluntários divididos nos setores. Então eu cuido mais e pastoreio até mais a questão dos funcionários, porque a divisão que a gente faz é a seguinte: tem o pastor Samuel, que é o pastor coordenador, pastor supervisor do departamento, líder do departamento como um todo. Aí venho eu abaixo dele, que faço uma coordenação mais técnica, claro que tentando mesclar essa questão técnica com a questão espiritual, que é um ponto que a gente bate muito aqui na DVEC.
E aí, abaixo de mim, tem os funcionários que a gente botou eles como coordenadores desses setores que a gente se divide. Os setores hoje são fotografia, social media, captação de vídeos, de filmagens no geral, criação de arte, edição de vídeo. São 5, cara. E criação de arte, já falei. E broadcast, que é transmissão ao vivo, operação de culto, telão de igreja, tudo isso. Então, esses 7 funcionários da comunicação trabalham diretamente com os voluntários de cada um desses setores. E aí a gente faz toda a questão espiritual, de fazer confraternização com o pessoal, de reunir o pessoal para passar as orientações. A gente junta o pessoal todo culto, antes do culto, para fazer uma oração, para passar uma orientação com o pessoal. Então, a gente tenta manter essa galera o mais integrado possível, porque muitos deles participam só da comunicação na igreja, não participam de outros departamentos. Então, a gente tem que integrar eles nesse departamento como igreja mesmo, né? Acaba sendo fundamental esse contato, né? Que senão o cara perde a relação com a igreja, né? Exatamente. A gente tem que integrar eles o máximo possível à igreja como um todo, entendeu? Cara, e uma coisa que... E aí, última coisa meio funcional mesmo, assim, como que é a organização das sub-igrejas, né? Eu já vi um monte de perfil de Advec por aí, Advec regional e tal. Aliás, tem uma aqui pertíssimo da minha casa, aqui em Alphaville, bem do lado. E cada uma tem uma vida própria, parece, em redes sociais. Passa por vocês aí no Rio ou não? Cada um tem a sua independência, seu time? Como que funciona o ecossistema da igreja mesmo? Hoje na igreja, a Advec Alphaville até foi inaugurada recentemente. Do lado da minha casa, cara, dá pra ir a pé, assim. É a nossa terceira igreja em São Paulo. Agora a gente tá com Alphaville, a São Paulo capital, né? E uma agora em Guarulhos. Se não me engano tem 1 ano, né? 1 ano e meio, talvez. Isso, faz muito tempo. Hoje o pastor Silas até mudou um pouco essa questão das igrejas, né? Antigamente, a Assembleia de Deus considerava as outras igrejas vinculadas à matriz como congregações. E ele quis mudar um pouco essa nomenclatura, esse paradigma, e transformar em igrejas mesmo, porque, nas palavras dele, quando você for em uma ADVEC em outro lugar, ele não quer que seja uma sub-igreja, né? Até esse termo que você usou, ele usa de vez em quando. Ele quer que seja a ADVEC, só que em outro endereço. Então tem que ser tudo igual. E é isso que ele bate muito na tecla. A ADVEC, ela tem que ser a ADVEC em qualquer lugar que você for. Seja dos bancos ao fundo do telão, ao fundo do púlpito, a estrutura toda da igreja tem que conversar numa identidade única. Isso pra gente é maravilhoso porque na parte de comunicação, já que o pastor bate muito nessa tecla, a gente tem certa autoridade e liberação para definir algumas regras para o pessoal das filiais. Então, é o que você falou, as igrejas filiadas, elas têm uma vida própria, porque a gente não interfere diretamente, mas a gente tem uma série de manuais escritos e tal, que a gente manda para todos os dirigentes, que definem as regras de gestão da igreja. Então, a gente tem manual de identidade visual, que até define essa questão desses posts. Você vê que nossos posts, em todas as igrejas que você entrar, claro que com uma certa diferença, às vezes o pessoal não está 100% alinhado, mas os posts são sempre parecidos, a logo, todo mundo usa a mesma logo, todo mundo usa a mesma nomenclatura, a gente tenta padronizar isso ao máximo para a gente manter uma igreja coesa tanto na parte física quanto na parte online. E a gestão disso é simples? Ou acaba sendo sempre dolorido que nem no mundo corporativo ou qualquer lugar que você vai fazendo uma gestão de marca? Simples não é, principalmente por ser igreja, né, cara? Então é aquilo. A gente está trabalhando com um pastor dirigente, mas esse pastor dirigente trabalha só com voluntários. Então, assim, não adianta eu falar para ele, tem que ser desse jeito, usar esse programa, esse negócio, fazer dessa forma, e a pessoa, o pastor lá, não tem gente que consiga atender esse padrão, entendeu? Então, acaba sendo um trabalho muito mais de auxílio, né, de capacitação mesmo da filial do que simplesmente só um conjunto de regras e de normas. Então a gente tem muito essa dificuldade também. A gente agora tem em 2019 começou a ir nas filiais fazendo capacitação, fazendo workshop, ensinando o pessoal, ensinando os voluntários, mostrando o porquê do departamento, porquê da ADVEC como um todo, por que a pessoa tem que
fazer X e não Y. Então a gente tenta muito capacitar as filiais, porque é até um slogan que eu uso muito com os funcionários aqui da DVEC, que é trabalhe mais para trabalhar menos. Então, quanto mais você trabalha para treinar, capacitar e preparar a galera, menos você tem que trabalhar efetivamente para fazer o que aquela pessoa poderia estar fazendo, entendeu? Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook. Cara, você chegou no ponto que eu queria... E aí vira a pauta pessoal, assim. Tenho visto um monte de cara de comunicação, principalmente os que estão tocando grandes projetos, grandes igrejas, extremamente cansados, cara. Como que tem sido essa rotina pra você? Como que tem sido o desafio pessoal mesmo de estar nessa rotina que quem tá vendo de fora e quem tá chegando sente um pouco do glamour, né? Que nem da publicidade antiga. Não, comunicação cristã é moda, a gente vai chegar, vai ser legal. Nem sempre é assim, né, cara? Glamour não tem muito não, cara. Eu costumo brincar isso com o pessoal que nosso trabalho... Primeiro que se existe alguém para levar a culpa, é o pessoal da comunicação. Qualquer coisa que der sempre, errado, né? Sempre. A culpa é nossa. E a gente não... Assim, não, principalmente trabalhando com igreja, a gente não está buscando muito isso, né? Mas a gente nunca tem aquele reconhecimento que todo mundo acha que a gente merecia, né? Então, a gente acaba sendo um pouco massacrado, assim, por dizer, de estar cansado mesmo. É uma equipe que vira e mexe, está cansada, principalmente na DVEC, que tem uma gama de eventos e de trabalhos muito grande. Eu, pessoalmente, às vezes até brinco com a minha esposa que a gente entra nas crises existenciais. A gente chega na semana, aquela semana que tu tá tão cansado, mas tão cansado que tu começa a pensar no sentido da vida. Porque tu fica meio exausto. E tua esposa fica tentando lembrar teu nome de vez em quando, né? Não aparece em casa, né? Exatamente. Ainda bem, na verdade, até pra gente é um pouco mais tranquilo, porque ela trabalha aqui na DVEC também. Ah, que legal. Conheci ela como voluntária aqui na DVEC, no departamento de comunicação. A gente começou a namorar, casou. Então ela entende um pouco melhor até a dinâmica do trabalho. Claro que muitas vezes eu estou na igreja e ela está em casa, porque até por estar na parte da liderança, de mim é mais cobrada do que dela até. Mas apesar de ser bem puxado e a gente ter essas questões, às vezes o pastor define algo que a gente não gosta, ou a gente tem os embates, que eu até brinco que é mais político do que técnico, né? Que às vezes a gente tem questões de liderança, questão de problema administrativo na igreja. A gente tenta sempre focar realmente no propósito do que a gente está fazendo, entendeu? Porque senão a gente acaba focando muito na questão do trabalho, na questão do técnico. E a gente está na igreja, né? No mundo corporativo você pode até dizer, isso é só meu trabalho, chegar em casa, desligo tudo e foi-se, né? Não quero mais saber de nada. Mas na igreja não, né? A gente tem toda essa preocupação, porque a gente está lidando com algo espiritual também. Então a gente tenta sempre, até lá em casa, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, a gente tenta sempre, quando tá tudo muito, muito puxado, a gente pensa, não, realmente, a gente está aqui, mas Deus está querendo ensinar alguma coisa, tem um propósito por trás disso, não é simplesmente, não está dando errado por simplesmente estar dando errado, tem alguma coisa por trás, e a gente ora, a gente conversa, a gente tenta até conversar com a liderança da igreja. Meus pais também são envolvidos na liderança da igreja. A gente conversa com eles, eles orientam a gente. E a gente tenta sempre se recordar disso, né? Que nosso trabalho ele é muito mais espiritual até, se você parar para ver, do que técnico. E é isso que, na realidade, fortalece mais a gente, né? Entender que por trás disso tudo e por trás de todo o cansaço existe a parte espiritual, e muitas vezes a gente pensa que a gente está cansado fisicamente e é espiritualmente, que a gente está ali lidando com problema espiritual mesmo, entendeu? E é engraçado você falando isso, me veio à cabeça assim, alguma coisa que diferencia também um pouco do que a gente tá, do nosso senso de missão, né? Quando a gente está envolvido, entende que o nosso envolvimento é mais espiritual do que técnico, começa a separar um pouco de quem tá entendendo isso como profissão e quem tá entendendo isso como missão, né? O que você falou pra mim é perfeito, assim, na hora que a gente sente muito esse peso emocional, espiritual e esse cansaço que é quase que parte da rotina,
Com certeza. Mas ele vem também com um entendimento claro do porquê que a gente está fazendo isso, do porquê que Deus nos colocou nesse processo, do porquê que a gente foi escolhido, né, de alguma forma para estar carregando esse piano aí, que não é muito leve, né? Com certeza. É o que eu sempre bato na tecla, até com os voluntários. A gente costuma até conversar muito com o pessoal aqui. Assim, claro, né, a gente vai evoluindo na questão do trabalho. Quando a gente começou em 2016, que a gente abriu realmente o departamento para voluntário, um grande erro nosso foi trabalhar técnico demais e espiritual de menos. A gente tentava manter um padrão de excelência, claro que isso não está errado, mas a gente tentava manter sempre o padrão lá em cima, puxar muito a galera para manter essa qualidade técnica. E a gente começou a perceber que se a gente tratasse só a parte técnica num departamento de comunicação, a gente ia acabar perdendo as pessoas, porque o espiritual delas a gente não estava cuidando. Então, em 2018, a gente começou até a focar muito nisso, tanto na parte de voluntário quanto de funcionário da igreja. A gente até tem a máxima de trabalhar com funcionários que são da igreja, porque a gente consegue fazer eles entenderem a visão da igreja, né? Em tudo que você traz alguém muito de fora, fica mais complicado isso. E a gente tenta sempre estar ali orientando a respeito disso, da parte espiritual, do culto mesmo, de estar orando, estar lendo a Bíblia junto, estar no mesmo propósito, estar sempre acompanhando essa parte espiritual das pessoas para a gente não falhar nisso, entendeu? Cara, isso é engraçado porque aqui nas minhas redes sociais, principalmente aqui da Church, eu tenho tentado falar menos sobre a técnica e mais sobre a missão a partir da técnica. Talvez seja uma linha bem fina aí entre as coisas, mas eu tenho visto um discurso muito de desempenho. Não, vamos comprar mídia, eu faço sua rede social chegar em 100 mil pessoas, o seu evento bombar. Mas eu não sei se tá nesse lugar o nosso trabalho, né, cara? Eu fico muito em dúvida, assim. Eu já tive numa das crises existenciais que a gente tem, eu fiquei nessa dúvida até por muito tempo. Minha esposa que brincava comigo, pô, tu tem que virar logo essa chave aí, tem que se descobrir logo com isso. Porque eu ficava nessa, pô, cara, qual o propósito do meu trabalho? Porque eu ficava na igreja, eu via rede crescer, porque é inevitável que a gente acaba crescendo, mas eu ficava pensando, pô, será que minha meta tem que ser bater 100 mil seguidores, 100 mil inscritos no canal? Ou será que minha meta tem que ser outro número, outro dígito, outro dado? E aí, nessa discussão, eu até comecei a ter esse debate comigo mesmo numa época que estava para fechar o ano, eu tinha que apresentar um relatório para o pastor Silas, né? Até para justificar todo o trabalho, mostrar o que a gente está fazendo. E eu fiquei, pô, vou só pegar número de seguidor, de lead, de inscrito em batismo que a gente conseguiu através da internet. Só vou pegar esses números, não vou apresentar mais nada. E foi aí até que, acredito que, claro, por um entendimento que Deus vai dando a gente, eu comecei a perceber que nosso trabalho, o último dos detalhes do nosso trabalho são esses números. Os números, eles são resultado de algo que você está fazendo. E que algo é esse? E aí a gente começou a analisar sobre isso e a gente pensou, cara, tem tantas vidas que a gente trabalha, principalmente nossos voluntários, que a gente trabalha noite e dia, e que a gente não está considerando essas vidas como parte do nosso trabalho, pessoas que poderiam estar em qualquer lugar, mas estão na igreja, estão servindo ao reino. E foi até nessa época, a Elise, na entrevista, até comentou sobre esse relatório, que a gente até mandou uma cópia para ela, que a gente começou a pensar nessas pessoas, nos voluntários, nas vidas que a gente alcança, nos testemunhos, e a gente começou a ver cada testemunho do trabalho que a gente faz de voluntário da igreja, que a gente falou, é isso, nosso trabalho é isso, são as vidas. Os números são consequências das vidas, as vidas são mais importantes. Engraçado que a comunicação ela precisa ser mensurável de algum jeito, né? Para ela ser tangível, para ter investimento e para ter foco, ela precisa ser tangível e mensurável. Sim. Mas é engraçado, cara, que quando você começa a mudar essa chave, você cria uma perspectiva muito maior do trabalho, né? Exatamente. Até porque eu batia muito nessa tecla porque era aquilo. Como é que eu justifico, por exemplo, investir tanto na igreja em comunicação se eu não posso nem dizer, olha, até falando com o pastor, olha, pastor, o que o senhor investiu refletiu em, sei lá,
100 mil de oferta. Pô, não tem como eu fazer esse cálculo. Fazer ROI, né, cara? Exatamente isso. Não tem como fazer o ROI do investimento da comunicação numa igreja. Então a gente começou a pensar, pô, a gente, claro que precisa de um número, né, de um dado concreto, porque eu também não vou trabalhar no escuro. Mas esse número não pode ser refletido principalmente em dinheiro, porque igreja eu não vou conseguir mensurar isso mesmo. E também esse número ele não pode ser um número que não reflita, porque não adianta ter 150 mil, 200 mil, 1 milhão de inscritos num canal do YouTube, por exemplo, e uma igreja vazia, ou o crente que os voluntários desanimados, ou a própria equipe enfraquecida. Então a gente começou a mudar muito essa chave e parar para ver as vidas e ver como essas vidas influenciam no número, entendeu? E o louco é que você pode ter tudo cheio, né? Você pode ter a rede social cheia, a igreja cheia, exato, mas você tá com um monte de gente vazia lá dentro e continua sendo, sei lá, uma fumaça, né? Você fala, não, meu trabalho tá maravilhoso, tô fazendo evento, comprando mídia pra caramba, resultado, CTR, CPA. Mas aí, cara, você torce o crente lá, o cara não sabe nem quem é Jesus, né? Exatamente, é isso que foi nosso grande ponto, é essa chave que a gente virou pra gente conseguir trabalhar de uma forma mais até saudável, né? Porque em tudo que você está buscando muito esses números, você vive em função deles. E quando você começa a mudar essa chave e trabalhar em função das pessoas, eu acredito que nosso trabalho fluiu assim. Foi uma mudança que a gente teve até de mentalidade e perspectiva que realmente mudou nossa visão de trabalho aqui na DVEC. E você tem visto que o segmento, o mercado, não gosto dessas palavras, mas é mais ou menos isso. Tem ido para esse caminho mais... mercadológico, talvez seja a palavra. Exatamente. Eu não sei, você tem visto isso? Tem me incomodado muito. E é uma conversa que eu tenho muito com a Elisa, assim. A gente acaba fazendo uma sessão de terapia aqui por WhatsApp, às vezes. Fala, Elisa, eu tô vendo uns negócios que eu não tô concordando, cara. Me conta se você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo, se eu tô ficando meio amargo e velho, assim. Me conta o que você tá vendo. E a gente fica horas se falando nisso. Porque a gente tá vendo que tem um movimento que o mercado ou o segmento ou a comunicação cristã tá inchando. Tem muita gente chegando, boa parte também vindo, porque tem uma galera com missão e vocação no coração e é legal, tem que vir mesmo, as igrejas estão precisando disso, mas tem também um reflexo do mercado publicitário que estava terrível, principalmente aí no Rio de Janeiro. Morei aí um tempo, cara, trabalhei na FCB, tá fechando agora por esses dias e tal, e a galera começou a entender na igreja uma possibilidade de segmento, de emprego, de trabalho, legal também. Mas parece um pouco daquele movimento da música gospel dos anos 90, sabe? O cara não tá se encontrando no secular e vem pra cá com a mesma lógica, com o mesmo discurso, e parece que não é isso, né? Exatamente. A gente tem muito essa dificuldade realmente dessa questão mercadológica, né? Eu converso até pouco com eles sobre isso. A gente, na verdade, quando conversa é mais outros tópicos, mas eu tenho essa conversa também com muita gente a respeito da questão do mercado mesmo, das pessoas falando, do que as pessoas falam, do que está sendo dito aí pela internet. E eu comecei, na verdade, a criar conteúdo para as mídias sociais em janeiro de 2019 ou dezembro de 2018, alguma coisa assim, até como uma insatisfação com isso, cara. Eu até confesso para você. Porque eu via muita gente falando muita coisa, via muita gente falando coisa que eu discordava completamente. Falei, cara, é aquilo. A Bíblia mesmo fala que se a gente não pregar, as pedras vão pregar pela gente. Então eu falei, eu tenho que me posicionar, existe um campo de influência, mesmo que pequeno até então, que eu tenho, que eu posso influenciar de uma visão positiva, uma visão mais humana, mais cristã daquilo que a gente vive. E até por conta dessa bagagem toda de ADVEC, de tudo que a gente vive aqui, a gente consegue trazer um pouco de conhecimento, de know-how a respeito do assunto, e saber o que é e o que não é tão saudável assim. E tem uma coisa que é importante, cara, desculpa te interromper, mas só fazer um parênteses rápido, que é importante também. A gente não tá falando no discurso de que tem que ser todo mundo voluntário, não ganhar o sustento, não ter o emprego e não ter uma empresa por trás disso. A gente tá falando, inclusive, que sim, é para fazer isso, talvez estabelecer esse mercado de fato. O ponto aí qual que é o foco, qual que é o discurso, para onde que você tá indo, você tá
apontando todo esse trabalho para Jesus, você tá amplificando o reino. Essa é a diferença, não é que você não pode ter um business as mission, como tá crescendo isso e é legal demais. E a gente vê a InChurch nisso, a Hit Bell nisso, aqui a Church também é isso. A diferença é o foco, né? Em tudo que você trabalha com foco certo, as coisas fluem, né? Eu até costumo muito falar sobre isso também, porque, claro, a igreja, o sustentáculo da igreja são os voluntários, isso é inevitável. Mas, da mesma forma, eu não posso, principalmente eu, né, que hoje sou um funcionário direto de uma igreja, eu não posso nem julgar uma igreja que queira investir nisso profissionalmente, e nem uma pessoa que queira focar nisso profissionalmente. Mas é aquilo, uma vez que você está trabalhando nisso, você não pode trabalhar com o objetivo errado, você tem que trabalhar com o objetivo certo, e a igreja também tem que entender isso, a administração da igreja tem que entender que ela não vai investir em comunicação e mídia para retorno X ou Y, ela investe em tudo que ela investe com propósito de vida para Cristo, de pessoas sendo discipuladas, batizadas e tudo mais. Então, o ponto é exatamente esse mesmo, você não pode demonizar o profissional, até porque se ele está fazendo isso com um propósito genuíno, ele está sendo, o trabalhador é digno do seu salário. Então, é o meu caso, por exemplo, eu trabalhava para fora, tinha outros serviços, trabalhava para outras pessoas, e chegou um determinado momento que meu pastor virou para mim e falou: olha, eu quero te contratar para você focar 100% do seu tempo na DVEC, porque enquanto voluntário, eu até falo muito isso com os voluntários, enquanto você é voluntário, não espere que a igreja vai te dar nada de dinheiro, de ajuda de custo, de tudo mais, a menos que realmente você esteja necessitando de alguma ajuda, a igreja está aí para isso também, mas o seu trabalho não vai te gerar um salário da igreja, não vai te gerar uma compensação financeira, por assim dizer. Mas, por outro lado, cara, se você está trabalhando no reino para Deus, tem patrão melhor, tem pai melhor, tem o encarar como um privilégio, né, cara? Exatamente. Então é aquilo. E a gente, botando isso na cabeça dos voluntários, a gente começou até a ver, gente que chegou na igreja trabalhando como voluntário, numa situação difícil da vida, gente desempregada, gente passando dificuldade mesmo. E quando ela começou a entender esse trabalho voluntário, começou a se dedicar nisso, já vi gente, porta se abrir para trabalhar em emissora grande aí de televisão, gente que estava desempregada começou a trabalhar, conseguiu um emprego bom, está sustentando a família e tal, e reconhece que o trabalho que ela fez em prol do reino trouxe bênção para a vida dela. Então é aquilo, entender que Deus trabalha em favor da pessoa. E o profissional é a mesma coisa, ele tem que entender que ele trabalha para o reino e é Deus o maior patrão dele. Você trabalha por uma pessoa, por um pastor, por um líder, mas você está trabalhando em última instância para Deus, não é? O que aumenta muito a responsabilidade, né? Exato, pois é, exatamente. O seu dinheiro começa a ser um dinheiro que vem de uma fonte espiritual, então você tem que ter muito mais responsabilidade, o teu chefe é o cara, né? Exatamente. Em compensação, existe o lado positivo disso, e eu, principalmente, sou muito testemunha disso. Até eu casei agora em 2018, no finalzinho de 2018, e sempre fui voluntário da igreja, sempre trabalhei na igreja, e é aquilo, cara, casamento é casamento, não tem jeito, tá? Não importa o casamento que você vai fazer, você vai passar por aperto. E, trabalhando na igreja, eu vi coisas na igreja abençoando a minha vida, abençoando a vida da minha esposa, coisas que eu nunca imaginei, e eu sabia que aquilo era resultado de toda uma vida, de todo um trabalho de oferta, de dízimo, de todo um voluntariado em prol da igreja. E é aquilo, quando você entende o que Deus está fazendo na sua vida e como certas coisas que acontecem são resultados diretos daquilo que você está fazendo em prol do reino, você começa a se motivar ainda mais, e isso toca até naquele assunto que a gente estava falando de cansaço, de motivação. A pessoa que está com a motivação errada, ela não percebe essas coisas que Deus faz em prol dela, e em tudo que ela não percebe isso, ela fica num ciclo sem fim de cansaço e de sofrimento. Quando você vira essa chave, as coisas mudam, você começa a ver que Deus está trabalhando mesmo quando você está enfrentando a dificuldade, e aí sim a gente começa a ver o lado espiritual mesmo agindo por trás de tudo, e aí realmente o trabalho toma outra cara. Aí o trabalho tem
tem um ato, na verdade tem uma resposta de adoração a Deus, né? Acho que esse é o ponto importante, assim. Deus mostrou a criatividade dele a partir do trabalho da criação. E a gente, quando cria, quando trabalha, acaba sendo uma devolução de adoração mesmo para Deus, reconhecendo as capacidades e os dons que ele nos deu, né? Então, exatamente, é um privilégio mesmo fazer parte disso, e aí não tem muita diferença entre voluntário e o cara que trabalha o tempo inteiro. O que muda é que hoje o tempo a cultura pós-moderna, a tecnologia acaba fazendo com que as igrejas precisem investir em estruturas. Porque senão as igrejas não conseguem conversar com quem está sentado, inclusive sentado dentro da igreja. Às vezes você precisa estender um pouco mais a conversa, você precisa tocar a pessoa, você precisa brigar lá de alguma forma um pouco mais capacitada pela atenção da pessoa fora do domingo e tal. Então precisa investir, não tem o que fazer. É quase que um caminho sem volta. O investimento é da mesma forma que a igreja investe em instrumento, investe em cadeira, investe em ar-condicionado, tudo isso para acolher a pessoa que entra ali no espaço físico. O investimento em social media, investimento em impulsionamento, em Facebook Ads, Google Ads, é tudo um reflexo disso também. Você está investindo para alcançar. Eu até brinco que o pessoal falava que até pouco tempo o futebol era do diabo, política era do diabo, e agora ultimamente existe esse movimento meio anti-redes sociais que diz que rede social é do diabo, mídia social é do diabo. Muito, né, cara? A internet é do diabo, né? Então, e aí eu falo, cara, nada é do diabo a menos que você dê para ele. Então, se você der a internet pro diabo, ele vai agradecer que você tá dando, vai pegar e vai fazer da mesma forma que fez com tantas outras coisas que a igreja demonizou. Só que da mesma forma, por exemplo, você pode pensar que em 1500, quando Gutenberg estava criando a prensa para fazer a Bíblia impressa, os escribas devem ter pensado, olha, isso aqui é do diabo. Cara, e relatos aí de que de fato foi, tanto quanto a pintura na Idade Média, lá a pintura como forma de comunicação para evangelizar, também foi demonizado. Tudo que parece sair da zona de conforto, principalmente quem está dentro da igreja, é isso aí. E aí aquilo, se a igreja demoniza e não aceita, imagina hoje o mundo inteiro trabalhando com o meio digital, já livro nem mais impresso, digital, e a igreja sendo conservadora ao ponto de só poder fazer Bíblia com um escriba. E vai perdendo espaço e deixando um campo missionário gigantesco para outras pessoas ocuparem, né? E a mídia social é basicamente isso. Então, se a gente fechar os olhos e falar, não, isso não é para a igreja, isso não presta, isso não... A gente perde um espaço, perde a voz. E é isso que a igreja tem que entender também, que não tem como também a gente fechar os olhos e achar que isso não serve. A gente tem que saber o equilíbrio entre trabalhar o digital e o físico, porque também tem uma outra vertente que é 100% digital e contato físico zero, que é uma coisa até que o pastor Silas bate muito na tecla. Não existe o corpo de Cristo online. Existem pessoas online interagindo, trabalhando juntas e em comunhão até online, se comunicando, mas o corpo de Cristo ele precisa estar sendo cuidado, amparado. As pessoas precisam ter esse contato físico, né? Então tem que encontrar esse equilíbrio aí também, né? Cara, eu vou assinar e pegar minha carteirinha do teu fã-clube, que você falou agora exatamente o negócio que eu falo há um tempasso, assim. A relação digital não tira a vontade das pessoas e a necessidade das pessoas de se relacionarem com toque, né, cara? Exatamente. E o corpo de Cristo só se manifesta quando as pessoas estão juntas e a tela não pode mediar de jeito nenhum essa relação. Ela pode provocar a relação, mas mediar não dá, né? Se a mídia digital ou a igreja de alguma forma está separando as pessoas fisicamente para focar só no online, aí realmente é um ponto que precisa ser revisto, porque não é o propósito, ou pelo menos não deve ser o propósito. Amém, cara, é isso aí, bicho, é isso mesmo. Cara, eu acho que a gente já pode marcar o próximo, tá sendo muito legal. Eu queria fechar esse aqui, com certeza com o compromisso de que a gente vai fazer mais. Tenho certeza que esse papo começou a ficar bom a partir do 20º minuto, assim, começou a ficar bizarro de legal. Mas eu queria que você deixasse, cara, uma mensagem de encorajamento aí pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá
entrando nesse segmento que a gente já tá há algum tempo, que o que precisa ver, o que precisa ouvir, para onde precisa olhar. É uma mensagem mesmo de encorajamento e de conselho aí para quem tá nos ouvindo. Eu vou deixa eu só pegar aqui que se é para encorajar direito, a gente vai na Bíblia, né? Assim é bom, hein, cara? Vou pegar aqui tô aqui aproveitar que tô no computador e pegar o versículo certinho para não errar nem a referência. E detalhe, não vai ter corte, hein? Ele tá indo agora, cara, buscar. Em Lucas 10, 2, diz o seguinte, e aqui começa a minha palavra. E lhes recomendou, Jesus falando para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Isso na versão, não sei exatamente qual a versão que eu estou lendo. Se eu não me engano, é NVI. Tem até em outras passagens, Mateus também tem essa passagem. E por que eu escolhi esse versículo, né? Na verdade, isso é um encorajamento que foi para mim por muito tempo. Minha mãe me passou esse versículo e isso me encoraja até hoje. Porque é comum, principalmente para a gente que está começando o trabalho na igreja, e se você está ouvindo isso, você está começando um trabalho agora e você ainda está até aprendendo um pouco como é que funciona esse meio, é comum a gente pensar que falta gente. Pô, não tenho apoio, não tem gente para me auxiliar, não tenho equipe, está muito difícil. Por muito tempo até brincava que a gente aqui na Devec tinha uma equipe, que era uma pessoa cuidando de tudo, poucas pessoas cuidando de tudo. E somos muitos, hein? Pois é, então, exatamente. Muita gente fala isso comigo. E meu encorajamento para você é esse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A Bíblia não está fazendo uma suposição, a Bíblia está dizendo um fato, Jesus está dizendo um fato, são poucos trabalhadores mesmo. Só que nosso trabalho não é ir correr atrás desses trabalhadores, nosso trabalho não é se desesperar porque são poucos trabalhadores. Nosso trabalho está na segunda parte do versículo: rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros. Então, se estiver desanimado, se estiver achando que falta gente, achando que não está dando certo, rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros, que ajude, que mande estrutura, que abençoe, que abra a visão do pastor, que abra as portas, que abençoe a igreja e que o povo da igreja entenda o trabalho. Rogai, pois, ao Senhor sempre, e é Ele que vai abrir essas portas, abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida, para te trazer uma equipe forte, uma equipe consolidada. E o seu trabalho é trabalhar na seara, para fazer a colheita, trabalhar o melhor possível na parte técnica, se aprimorar, estudar, se capacitar. E nunca esquecer o lado espiritual, porque não adianta fazer uma técnica perfeita, e eu vivi isso. Não adianta fazer uma técnica perfeita como muitas vezes eu quis fazer em prol de sacrificar as pessoas que estão trabalhando. Então muitas vezes é melhor uma equipe pequena que está começando, você amar essa equipe, capacitar essa equipe, treinar essa equipe, do que você correr lá fora no mundo para procurar alguém que sabe muito, que tem todo o conhecimento do mundo, mas que é frio na fé, ou que não é da nossa fé, que não compartilha dos nossos propósitos, das nossas visões, do nosso entendimento, e isso vai sacrificar a sua equipe. Então, só para lembrar, Lucas 10, 2, ele recomendou: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. E vou te pedir um espaço aqui para complementar, na verdade, falando sobre Isaías 40 também, que quando você estiver cansado, cara, lembra que Jesus carrega o teu fardo, que é nele que a gente tem que botar. Exato. O nosso esgotamento, é nele que a gente precisa pedir sabedoria, é nele que a gente precisa confiar que a gente vai ter resiliência, porque não é fácil, né? Fácil não é não. Isso aqui você que é da área, eu também, a gente pode dizer com certeza, e para você que está ouvindo, fácil não vai ser, não não se engana com isso, principalmente porque a gente não está trabalhando com geração de dinheiro, não está trabalhando com riqueza, com lead, com nada disso, a gente está trabalhando com o mundo espiritual, e nosso maior concorrente, por assim dizer, né, que não chega a ser um concorrente que não está nem aos pés, mas aquele que está tentando travar esse trabalho é o próprio diabo. E ele, com certeza, se você estiver fazendo um trabalho com o propósito certo, não vai estar nem um pouco feliz com o que você está fazendo. Sem dúvida, né? Tá mexendo com coisa grande, né, cara? Pois é, tá mexendo com a coisa mais importante, que são vidas, é a salvação eterna das pessoas.
Então, se você está no propósito certo e entende que Deus está contigo, aí sim o diabo vai tentar desanimar, se ele não puder tocar em você, porque ele não pode, ele vai tentar tocar em coisas que ele pode, coisas externas, coisas que vão te afetar, para tentar te atrapalhar nisso, mas com o propósito certo, acredito que dá para ir longe sim, mesmo com pouca gente, mesmo com pouca estrutura, dá para fazer um trabalho que vai abençoar vidas mesmo. Amém, mano, amém. Cara, obrigado, velho, obrigado. Não sei nem como te agradecer, eu que agradeço. Cara, foi demais te ouvir aqui, cara. Uma honra de poder participar de um trabalho tão grande que eu já vim acompanhando há tempo através da Elis, vira e mexe ela compartilha alguma coisa, eu dou uma olhada. Mas confesso até pra você que ainda não seguia, que eu Pô, segue lá, cara, segue lá. Então, agora eu já sigo. Eu estourando no Instagram, por muito tempo eu via as coisas e eu não curtia. Minha esposa mesmo, pô, você não curte nada meu. Eu falo, cara, que eu vejo, eu curto mentalmente. Pior que eu sou assim também, cara. Me cansa, né? Parece que é trabalho, né? Na hora de ver, você dá aquela olhada e desencana, né? Aí eu consumi o conteúdo, né? Porque eles viram e mexe, compartilham, eu entrava lá, dava uma olhada, via os textos, via as postagens, mas agora eu já sigo, sou fã de carteirinha também. Somos, então, hein? Manda aí a carteira número 1 do fã-clube. Pode deixar. Cara, brigadão mesmo, cara. Que Deus te abençoe, que ele continue sendo teu foco, sendo teu guia, teu sustento. Digo que você continue olhando aí pro quanto de campo que você tem que alcançar a partir dos seus dons e da tua vocação, cara. Orando muito por você e pelo teu ministério aí. A recíproca é verdadeira e dobrada. Desejo dobro para sua vida. Tenho visto que é um trabalho realmente com um propósito certo, focado mesmo em ajudar o pessoal. E o que eu sempre digo quando eu posso é que estou à disposição para colaborar. No que precisar de uma ajuda, de uma dica, quem sou eu também, né, para ser muito conselheiro de alguém. Mas no que eu puder ajudar, cara, pode contar, pode perguntar, pode chamar, porque se tem uma coisa que eu me amarro, que eu curto muito, meu coração vibra, é poder ajudar outras pessoas, outras igrejas, outros ministérios mesmo, eu me amarro nisso. Quando eu vejo que eu posso ajudar e que a pessoa aceita e dá certo e as coisas funcionam, pô, pra mim é uma conquista. Vale mais até do que um salário no final do mês. Maneiríssimo. Fala teu arroba aí, cara, a gente não falou. @Philaros, PHILAROS. E aí a melhor coisa que ele faz, cara, ele faz um monte de conteúdo de slide que você vai passando pro lado, um slide é melhor que o outro. Então você vai lá agora e fica ali algumas horas consumindo tudo que o Felipe tá fazendo, cara. É muito legal. É um ano aí de conteúdo já. Pô, maneiríssimo, cara. Eu já tava lá pirando, um monte de coisa que eu já escrevi sobre, com outros ângulos. Pô, muito legal, cara. Parabéns. Valeu, gente. Até o próximo ChurchCom Podcast. A gente, com certeza, foi um dos mais legais. Um dos que eu menos falei e mais ouvi. Tenho certeza que você deve estar deliciado. Ai, cara, a galera deve estar deliciada como eu tô aqui também te ouvindo. Valeu, até o próximo ChurchCom Podcast. Valeu, Felipe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo junto. Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.